Simpósio do Dizimista. Primeira parte. O meu objetivo não é falar contra o dízimo bíblico, mas sobre o dízimo das igrejas, que é completamente diferente do dízimo bíblico. Existe alguma relação dos cristãos odiernos em relacionado ao sistema dizimal? Teríamos hoje a mesma obrigação da devolução dos dízimos como na antiga aliança? Quando Deus instituiu o sistema de dizimar, Ele estabeleceu princípios sobre este sistema, princípios este que a grande maioria das religiões não reconhece como sendo obrigatório tanto quanto o ato de dizimar como o apresentam. Isto descaracteriza todo o sistema dizimal. Com Deus é tudo ou somente em parte não tem validade, ou seja, as religiões aceitam o dízimo e os reclama-se a contribuição, aos que não contribuem ou questionam o sistema dizimal institucional como sendo antibíblico. As igrejas afirmam que estas pessoas são ladrões, porém não está dizimando, e estas igrejas os têm como inimigos do evangelho e de sua teologia. Fica subentendido que os pastores estão na mesma situação tanto quanto os não dizimistas em conformidade com a teologia, por dois motivos. 1. As igrejas não aceitam os princípios estabelecidos pelo Eterno no sistema dizimal, e quem aceita e os questionam se tornam inimigos deles e da religião. 2. Em várias igrejas pastores não pagam dízimos. A organização, ao pagar o salário, já desconta automaticamente o dízimo, ou seja, o pastor não tem como mostrar se é fiel ou não, e a instituição não acredita na honestidade do pastor. Já presenciei inúmeras vezes os membros não dizimistas serem taxados de ladrões nos púlpitos e por meios de artigos religiosos supostamente embasados nas Sagradas Escrituras. O curioso é que os pastores só mostram à membresia o que lhes convém da Bíblia e jamais a verdade escriturística da instituição do dízimo, e não mostram os textos que mostram o sistema dizimal errado das religiões. Nestes mini-simpósios eu mostro o que está escrito na Bíblia, os textos que os pastores jamais usaram em suas pregações e estudos por serem contra as conveniências religiosas deles. Como uso todos os textos bíblicos, tem líderes e liderados que insinuando que sou contra o dízimo. Não é verdade. A verdade é que estou questionando o sistema dizimal das igrejas e defendendo o sistema bíblico. Neste mini-simpósio contextual e bíblico, você deverá aceitar o que é bíblico ou o que é instituição denominacional. Ideias teológicas, pastorais, institucionais ou as minhas em particular, devem ser totalmente ignoradas e rejeitadas se não estiverem embasadas na verdade de Deus. Tão somente o que o Espírito Santo deixou nas Sagradas Escrituras é que deve ser aceito pelos que realmente são servos do Altíssimo. Muitas religiões estão ensinando a doutrina satânica do dízimo, trízimo e dízimo de 50% apenas com o interesse de aumentarem suas rendas por meio da desonestidade e trapaça espiritual, quando em verdade e retidão só existe o dízimo, que é a 10ª parte da renda. Os dízimos da antiga dispensação eram pagos do que era produzido na terra, ou seja, quem vivia na cidade e tinha seus ganhos por intermédio de suas profissões ou comercialização não pagavam. Os dízimos jamais foram pagos com dinheiro, ouro ou qualquer outro meio. Era apenas com a produção retirada da terra. Eram consagrados, separados, e levados ao santuário, templo, e distribuídos apenas para a tribo de Levi. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, sejam das frutas, pertencem ao Eterno, são consagrados ao Eterno. Levítico 27, versículo 30. Pela lei do dízimo, as únicas pessoas autorizadas por Deus para recolher e cobrar o dízimo são os levitas. Nenhuma outra tribo ou pessoa podem cobrar e receber o dízimo, pois não estão autorizados por Deus ou pela lei. Os levitas foram separados por Deus para trabalharem no templo e eles não tinham propriedades, e isto é que os mantinham e suas famílias. Os líderes e liderados estão ensinando que os pastores, diáconos e diaconisas são os substitutos da tribo dos levitas. Esquecem eles que, quem se autodenomina de substituto da tribo de Levi são os da sinagoga de Satanás, ou seja, se você acredita que houve substituição da tribo de Levi por estas pessoas,
tanto elas bem como você se constituem na sinagoga de Satanás. Não estou afirmando que não haja em todas as igrejas pastores tementes e fiéis a Deus, e com certeza existem, mas temos que entender que a Bíblia é quem afirma e jamais sou eu. A mesma Bíblia afirma que Israel não foi rejeitado por Deus como nação. Também não tem escrito que os cristãos substituíram a nação israelita como povo exclusivo de Deus ou alguma tribo foi substituída por alguma liderança do cristianismo. Se não gostaram da afirmação acima, devem reclamar para quem colocou na Bíblia. Não tenho culpa se está escrito desta forma, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Apocalipse 3, versículo 9. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda, local de adoração, do encontro. Números 18, versículo 21. Ler Romanos capítulo 11. O dízimo era um tributo aos israelitas para manterem os levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes. Assim, vocês apresentarão uma contribuição, imposto, taxa, ao Eterno de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos vocês darão a contribuição do Eterno ao sacerdote Arão. Números 18, versículo 28. Muitos pastores e lideranças que jamais tiveram compromisso com a verdade usam de má fé o seguinte texto fazendo referência à coleta de dízimos, quando na verdade Jesus estava ensinando o dever cívico de um verdadeiro cristão com as autoridades e leis terrestres referente aos impostos. Ao falar de seus seguidores neste texto, ele deixou bem claro que nós estamos livres e sem compromisso de pagarmos tributos à liderança espiritual terrestres como se fosse a Deus. Outro detalhe importante neste texto é que Cristo disse para entregar a César o que pertence a César, que é o dinheiro dos impostos, e a Deus o que é de Deus, que é a nossa adoração que deve ser entregue. Dizem-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, versículo 21. Disse ele, sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos, ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo, estão livres os filhos. Mateus 17, versículos 25 a 26. Continua. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.